Bom, enquanto o Instagram tá chamando o pessoal aqui para essa live, vou vou começar aqui hoje. Hoje estou fazendo um pouquinho mais tarde, né, a live do Novo Olhar para o Feminino, uma live que eu estou fazendo todas as quartas-feiras, para falar da questão da energia feminina, da mulher, né, e o quanto que ela é importante também para os homens, né, não apenas para as mulheres. Então, hã, quem estiver chegando aqui, que estiver me ouvindo, me diz se está ouvindo bem, tanto aqui no Instagram, também quanto no meu canal no YouTube. Se estão me ouvindo bem, comentem aqui para mim saber. Bom, hoje então, eu vou falar aqui para vocês sobre a nossa vulnerabilidade, né, o quanto que a energia feminina. Oi, Valdete, tudo bem? Me diz depois se está me ouvindo bem aqui. Hoje, então, como eu estava falando ali, a minha live do Um Novo Olhar para o Feminino, né, ela é para falar sobre a nossa questão da nossa vulnerabilidade. Então, quem está me acompanhando aqui pelo YouTube ou quem está me acompanhando aqui pelo Instagram, né, se tiver alguma dúvida depois é só me falar. Então, o que falar da vulnerabilidade, né? Quando a gente fala em vulnerabilidade, e quando a gente fala em mulher também, se tem muito aquela sensação de que a mulher é o sexo frágil, de que a mulher é só a mulher que chora. Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda aqui, né? Nos conhecemos hoje, que alegria te ver aqui. Então essa aqui é uma live que eu faço todas as quartas-feiras, tá? Um novo olhar para o feminino. E aí hoje eu tô falando da questão da vulnerabilidade, porque muitas vezes a gente é desafiador para a mulher hoje em dia, né, ainda sustentar essa questão do quanto a gente é frágil, né, do quanto a gente é vulnerável. Parece que só as mulheres podem ser frágeis ou vulneráveis, né, e não é bem assim. Todos nós, tanto homens quanto mulher, né, a gente tem 50% da nossa energia feminina. E isso é ser vulnerável, isso é, expressar o seu sentir, né. Só que a gente acaba não se permitindo isso, devido a várias demandas da nossa vida, devido a coisas que aconteceram talvez no nosso passado, né, na nossa ancestralidade, e isso faz com que a gente tenha uma postura de se manter forte, de não poder demonstrar sentimentos, porque afinal de contas algumas crenças existem, né, de que, se eu expressar meu sentimento, eu vou estar demonstrando que eu sou frágil e eu estou demonstrando que eu tenho medo, ou que eu tenho vergonha, ou que eu tenho, enfim, inúmeros sentimentos, né, e é feio sentir isso. E aí o que que acontece quando a gente fica nessa posição? A gente se fecha, a gente acaba não expondo. Oi, Josi, prazer estar aqui, ter você aqui. E aí a gente acaba não se expondo à nossa parte frágil, né. Então, aceitar o nosso lado feminino é aceitar a nossa vulnerabilidade, tanto para homens quanto para mulher, né. É aceitar que a gente é um ser humano, é aceitar que a gente pode chorar, que a gente pode sentir raiva, que a gente pode sentir todos os sentimentos que a gente tem direito, né. E isso não nos torna menos fracos do que outras pessoas, muito pelo contrário, quando a gente assume algum sentimento que a gente tem, que é classificado, né, como feio, a gente está sendo uma pessoa mais forte ainda, porque a gente tem coragem de expor aquilo que a gente sente e de que a gente dá conta daquilo, né. Então, ser vulnerável é isso. E aí, eu senti de trazer aqui para vocês hoje, formas da gente
ir trabalhando essa nossa questão de vulnerabilidade, porque uma coisa é a gente ser vulnerável, né, e aí a gente ficando nessa postura de ser forte sempre, a gente acaba que muitas das vezes a gente não se permite sentir o que a gente está sentindo. Então, uma das formas que a gente tem para ir trabalhando esse nosso lado mais feminino, é a gente começar a fazer uma autorreflexão gentil com nós mesmos. E como que isso acontece, né? Isso acontece quando a gente tira um tempinho para a gente se observar, com carinho, com acolhimento, sem julgamento, sabe. Se você está num dia que não foi muito legal, teve algum estresse com alguém e tal, e aquilo te trouxe um sentimento de raiva, né, que a raiva é um sentimento de amor machucado, doído, alguma coisa que a gente não teve na nossa nutrição, na nossa criança interior. E aí, a gente assumir isso, a gente se permitir de sentir isso, é a gente se acolher, é a gente se julgar, é a gente se acolher sem julgamentos, né. Então, quando você estiver naquele dia que não está muito legal, se permita. Se você estiver sentindo vontade de chorar, se permita chorar, se permita se acolher, se permita se dar um abraço, porque a gente tem muito isso da gente não se tocar, né, a gente toca nos outros, toca no companheiro, nos filhos, enfim, e um abraço num amigo, mas quando a gente está precisando de um abraço e não tem ninguém por perto, a gente mesmo pode se dar um abraço. Isso é se acolher, isso é se permitir ser vulnerável, né. Então, dedique esse tempinho para você, seja debaixo do chuveiro, seja sozinho na rua, olhando para o sol ou caminhando na rua, sabe, aquele momento que você precisa se acolher, de qualquer situação que você tenha vivido, né. Uma outra forma da gente se permitir ser vulnerável, quando a gente às vezes está no furacão da situação ali, a gente não consegue ter um olhar diferente, a gente compartilhar a nossa história com alguém que a gente confie, né. Pode ser um amigo, pode ser uma amiga, uma companheira, talvez alguém da família também, né. Então uma pessoa que você se sinta confortável de compartilhar a tua história, o que aconteceu, alguma coisa para alguém que possa estar contribuindo com você, te ajudando a fazer uma outra reflexão, né, de olhar de fora, porque às vezes a gente quando está na situação a gente não consegue ver diferente. E uma outra sugestão que eu dou também, é a gente ter uma criatividade de expressão. E o que que representa isso, né? Essa criatividade da nossa forma de se expressar, ela pode ser desenvolvida muito com artes, né, então tanto a dança quanto qualquer coisa que você faça, que você dedique um talento seu, porque a gente todos nós temos talentos, né, só que a gente acaba que a gente não pratica eles. Então, se o teu talento seja uma escrita, né, escrever poesias ou dançar, cantar, enfim, do teu jeito. Isso é a tua arte criativa, isso é a tua forma de tu te expressar, né, de tu expor também os teus sentimentos. E, uma coisa que eu considero muito importante aqui, e eu sempre sugiro, é tire 2 minutinhos nem que seja do dia, o dia tem 24 horas gente. Quando a gente fala às vezes em meditação para as pessoas pensam, imaginam que a gente tem que entrar num estado zen, assim, total, tem que ficar horas meditando ali, e não é assim que acontece. A gente não precisa tirar várias horas do nosso dia para se aceitar como a gente é e entrar em conexão com nós mesmos. Então, uma sugestão que eu sempre deixo, né, te permite, nem que seja 2 minutinhos no dia, parar e fazer uma respiração bem profunda, inspirando e expirando, porque isso vai fazer você ir se conectando com aquilo que você está sentindo. E aí, quando a gente se conecta com o que a gente sente, a gente está se permitindo ser vulnerável, porque a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, né. E uma coisa que eu quero deixar trazer para vocês aqui, é que todos nós temos a nossa parte boa e a nossa sombra,
Não existe ninguém que é só parte boa. Todos nós temos a nossa sombra também, né? Só que o que que acontece? É desafiador a gente assumir a nossa sombra para nós mesmos, então imagina para as outras pessoas, né? Só que a nossa sombra, ela não é a nossa parte feia, né? Ela é simplesmente a nossa parte que não está iluminada. É a nossa parte que a gente ainda não curou, sabe? Então, assim, a gente se permitir saber que a gente erra, a gente se permitir transformar esse erro, isso é ser luz. Isso é a gente iluminar a nossa sombra. Não sei se isso que eu estou falando aqui para você está fazendo algum sentido, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, né? Então, essa live de hoje, essas lives de quarta-feira são lives curtinhas, é só para trazer um momento de reflexão aqui para vocês, né? Mas o que eu quero dizer é que se permitam, quando vocês tiverem desafios, se permitem vocês sentir o que vocês sentem. Não está errado a gente sentir, muito pelo contrário, né, é bom a gente se expressar. E sempre lembrem disso, que ninguém aqui na face da terra é 100% bom. E na verdade a questão do bom e do mal é uma coisa que a gente aprendeu assim, né, porque muitas vezes no meu ponto de vista eu posso estar julgando uma pessoa por ela estar fazendo uma coisa boa, mas na verdade ela está fazendo uma coisa má, e na consciência dela pode ser ao contrário. É muito, tem muito a ver com o ponto de vista de cada situação. Então, julgar e classificar as pessoas em boas ou más não é uma forma justa. A gente não sabe o que aquela pessoa carrega na história dela, né? Então, lembre que sempre quando a Jocasta aqui, busquem alguém para conversar, não fiquem sozinhos. Isso mesmo, Jô. Sempre, uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que, assim, ó, sempre quando a gente julga alguém, quando a gente critica alguma pessoa, a gente tira a dignidade daquela pessoa dela ser como ela é. E vocês são melhores do que ela? A gente tem que fazer essa reflexão, né? Então, sempre quando a gente estiver julgando alguém, reflitam se vocês são melhor do que ela naquilo ali. Porque pode ser que amanhã ou alguém esteja te julgando. E como que vai ser para ti quando essa pessoa te julgar e ao mesmo tempo essa pessoa vai estar tirando a tua dignidade de você ser como você é? Então, principalmente agora, nessa questão do mês de setembro, que é o mês Setembro Amarelo, que falam muito dessa questão, né, da parte mental das pessoas, conversem com alguém. Quando vocês sintam que precisam resolver um problema que vocês não estão conseguindo resolver sozinhos, sozinhas, busquem ajuda, porque tem uma hora que a conta vem, né? Então, se a gente não vai atrás de tratar nosso emocional, de cuidar das nossas emoções, de se permitir ser quem a gente é de verdade, chega uma hora que a conta vai vir. Então, seja ela na parte física, seja ela na parte mental, né? E sempre levem na consciência de vocês isso, que não é feio a gente ter o nosso lado sombra, né? O mais feio é a gente ter o nosso lado sombra e a gente não se permitir ser quem a gente é, a gente não se permitir querer curar isso. Porque sempre a nossa sombra é aquela parte que não está iluminada, e é importante a gente trazer essa consciência de querer se curar, de querer iluminar a nossa parte que não é tão iluminada assim, né? Então, era essa minha mensagem que eu queria trazer hoje. Se permitam, aceitem as suas vulnerabilidades, a gente não precisa ser sempre forte. Quando a gente se coloca numa postura de ser forte, quem que a gente está querendo honrar no nosso sistema? Ou quem que não estava sendo visto, que a gente precisa adotar uma postura de ser mais forte do que aquela pessoa, né? E o quanto, tenta perceber isso no teu corpo, o quanto isso é leve ou o quanto isso é pesado para ti, ter que dar conta de tudo o que os outros não conseguiram dar,
né. Então deixo hoje essa reflexão aqui para vocês. Agradeço quem me acompanhou tanto aqui pelo Instagram, quanto quem me acompanhou aqui no YouTube. Na próxima semana vou estar aqui na quarta-feira, no horário da tarde. A live, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, ficam salvas. Se alguém tem alguma dúvida, pode me perguntar, pode escrever no chat, ou me mandar alguma dúvida no privado também. E também, se você tiver alguma sugestão de assunto que eu possa estar trazendo nas próximas semanas, é só me chamar aqui, me manda uma mensagem no direct, que eu respondo vocês, tá? Mas, assim, a grande mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é isso: a gente precisa, na nossa vida, de tanto homens quanto mulheres, da gente curar a nossa parte feminina e a nossa parte masculina, para que os nossos filhos, para a geração que está vindo aí depois, eles consigam fazer diferente da gente, porque senão a gente vai continuar nesse ciclo e não vai ficar leve a vida, tá ok? Um grande abraço para todos vocês, um excelente restinho de feriado para quem é do sul e para quem não é, de excelente quarta-feira.